Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Fernanda Sabag e hoje temos o prazer de receber por aqui o escritor Marcel Cervantes de Oliveira, autor do livro Vá, Minha Pequena, uma obra poética cheia de delicadeza que convida os leitores de todas as idades a embarcarem numa jornada de amor, esperança e conexão com a natureza e também o universo. Com uma narrativa bem acolhedora e imagens que tocam o coração, o livro nos lembra da importância de enxergar a beleza nos pequenos. Agora, sem mais delongas, eu queria dar as boas-vindas ao Marcel. Marcel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco. Tudo bem com você? Olá, Fernanda! Tudo bom com você, querida? Aqui tudo certinho. E eu espero que seja tudo bem aí com todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos para mais uma conversa. Tudo ótimo também. Desde já, queria agradecer sua presença aqui novamente em nosso podcast e também a oportunidade de conhecer mais sobre o seu livro infantil, que vamos conversar hoje, que se chama Vá, Minha Pequena. E para a gente começar, conta pra gente qual foi a principal motivação que te levou a escrever o poema Vá, Minha Pequena, que depois se transformou nesse livro infantil tão sensível. Então vamos lá, né? Senta que lá vem história. Bom, como eu já disse nos outros podcasts, eu desde que eu me conheço, assim, né, por gente, digamos assim, né, conforme eu fui ganhando autoconsciência, né, de quem eu era, de quem eu sou, né, da minha questão literária, de escritor, eu sempre me vi assim, né, como uma pessoa assim bastante espiritualizada, né? Não no sentido de perfeição, né, mas no sentido de sentir o mundo profundamente, né, e estar aberto, né, aos enigmas, aos mistérios do universo, da vida e tudo mais. E todo esse lado meu me levou, né, lá no início da adolescência, né, no início não, né, no meio, né, da adolescência, né, lá para os 16, 17 anos, a esse choque, esse confronto, né, com as questões sociais, ecológicas e, né, com esse choque negativo, né, de perceber, né, um mundo ainda, né, com tanta miséria, né, tanto no sentido físico como também no sentido espiritual da palavra. E, e assim, esse choque, né, não foi um choque fácil para mim. Foi uma verdadeira é, experiência, né, uma verdadeira noite escura da alma, né? Eu desci muito profundamente para me entender e para entender tudo isso que estava acontecendo comigo, né? Todo esse impacto, né, que a minha alma teve, né, em relação ao mundo. E e assim, foi todo um processo assim muito profundo de desconstrução, de morte e de renascimento, né, Fernanda? E quando chegou essa fase do renascimento, né, propriamente dito, foi uma fase de muita criação também. Foi uma fase de muita criatividade, né? Eu mergulhei, assim, começou a praticamente a florescer dentro de mim, a brotar dentro de mim, um monte de experiências místicas, né, digamos assim, que hoje eu posso até interpretar como uma forma de integração profunda, né, da minha alma, da minha personalidade, né? E assim, de certa forma, né, é como se a minha alma estivesse respondendo para mim mesmo que aquilo que eu queria ver no mundo e não tinha visto, eu poderia ver dentro, né, da minha alma, né, e que essa seria a solução, né, que cada um, né, que cada qual, né, que se deparasse com esse choque, né, entre o seu coração, né, e a realidade, né, poderia fazer essa viagem, né, em busca, né, de si mesmo, essa viagem de aprofundamento interior, para daí, né, encontrar, né, tipo um mundo mais belo, né, um mundo mais integrado, um mundo mais justo, um mundo mais harmonioso dentro de si.
esse retorno e esse renascimento que fez, né, eu ter essas novas experiências, né, tipo, agora de dentro para fora, né, não assim, né, de fora para dentro, que eu estou chamando, né, de uma fase mística, né, do meu desenvolvimento, ou mesmo da minha criatividade, trouxe à tona, né, em forma de expressão, diversos poemas, né, que eu até, né, publiquei, né, o meu primeiro livro foi chamado Poemas Místico-Filosóficos, e o Vá, Minha Pequena é um desses poemas. Né? Olhando agora, né, tipo, do futuro, né, para o passado, né, poemas místico-filosóficos, ele é como se fosse um toque, né, um toque místico em cada fase importante da vida. Então, a fase do nascimento, né, a questão da respiração, é como se fosse tudo uma reconstrução dentro de uma perspectiva mística, né, dentro de uma perspectiva profunda e curativa, né, da alma, né, no sentido junguiano da palavra. Então, tem poemas lá, né, sobre a respiração, tem poemas sobre o desenvolvimento, tem poemas sobre a coragem essencial para viver, poemas sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre o nascimento. E tem esse poema, né, que é um poema onde um pai, né, extremamente amoroso e sensível conversa, né, com a sua filha e, e procura inspirá-la, né, e procura orientá-la, né, a estar conectada, né, com a beleza da vida, com a poesia da vida, com o encantamento, com a coragem interior, dentro de um contexto de muito afeto e muita sensibilidade. Eu acredito, Fernanda, que quando eu escrevi este poema, né, era como se fosse o meu eu superior, digamos assim, né? Um eu mais amoroso, mais sensível, mais sábio, né? Mais paciente, né? Orientando e se conectando e dando suporte para uma criança interior, né? No sentido simbólico da palavra. Então, assim, eu acredito que esse foi o motivo principal, né? Como que a gente pode se conectar, né? Dentro de uma perspectiva de um eu superior, né? Como a gente pode se conectar com a nossa criança interior e voltar, né? Voltar a enxergar, né? A beleza da vida, a força da vida, o encanto da vida, né? O potencial curativo da vida, o potencial criativo da vida. E só que assim, né? Apesar, né, de eu escrever dentro dessa perspectiva simbólica, mítica, mística, né, para quem lê, né, muitas vezes você bate o olho e fala, nossa, é a relação de um pai com uma filha. E né? Também é. Esse que é o grande barato, né, e o mágico da coisa. Também é uma relação de um pai com uma filha, né? Pode ser lido das duas maneiras e as duas maneiras se fundem. Essa que é a verdade. Ah, muito bom saber por onde veio toda essa motivação para escrever esse poema, que virou uma bela obra infantil. Gostei muito da leitura, uma leitura muito sensível. E assim, que eu recomendo tanto para crianças e também adultos. Na minha opinião, a literatura infantil ela não se baseia somente no público infantil, infanto-juvenil. Os adultos também podem consumir. E a sua história, ela tem um tom poético muito particular. Como que você descreveria o estilo da sua narrativa para quem ainda não leu? Então, esse poema, O Vá, Minha Pequena, o que é interessante dele é que ele ao mesmo tempo que ele é uma poesia, né? Ele é um poema, ele é praticamente uma canção e um diálogo, né? Não um diálogo, né? Na verdade é um diálogo, né? É uma conversa, né? É como se fosse uma carta, né? Como se fosse uma mensagem, né? Que esse pai extremamente amoroso fala, né, e deixa, né, para sua filha, né, para a criança interior, né, para a criança divina, né, ou simplesmente para a filha dela, filha dele,
né, de como viver a vida, né, como se abrir ao todo, né, como se encantar e se fundir, né, com a maravilha do mundo. E quando eu escrevi o Vá Minha Pequena, eu tive assim um clarão assim, né, um insight, né, da ideia principal, me veio assim o sentimento, né, que imbuía, né, esse eu superior, esse pai, né, falando com a sua filha, e eu sentei e pum, foi de uma batida só, assim, né? Foi de uma batida só, né? O estrofe inicial, acho que deu o ritmo, né, da balada, digamos assim, né? Vá, minha pequena, como é que é? Vá, minha pequena, coração de esperança, que brinque, que dança nas cirandas da vida, né? E, assim, essa estrofe veio assim, né? Tipo, e já foi indo nessa batida, né? E aí, né? Cada estrofe ia trazendo uma ideia, uma temática, né? Se aprofundando, né? Como se fosse numa dança, em torno e dentro, né? Dessa profundidade delicada da vida, né? Porque assim, a vida, a gente pode encarar ela de uma maneira profunda, mais bruta, de uma maneira, né? De diversas maneiras, né? Mas aqui a profundidade, ela vem toda aveludada, ela vem toda sob uma perspectiva do encantamento, né? Da empatia, da ética, né, da comunhão com os demais seres, né? E aí vai indo, né? E vai indo e, e foram, foram vindo também, né? Tipo, versos bastante assim imagéticos, né? Tipo, né? De abraço, de pôr a mão no coração, né? Deixa a respiração fluir, né? Tipo, é uma coisa assim que é quase que uma meditação, né? Então, assim, é um poema que foi muito gostoso de escrever e eu queria trazer essa sensação de ser gostoso de ler também, né? Como se fosse um abraço, como se fosse um acolhimento, né? Como se fosse uma oração, né? Como se fosse aquela, sabe quando a gente tá querendo, se sentindo solitário ou querendo, né? Quando a gente fala assim, vou rezar para Deus, né? Tipo, sabe, é esse momento assim que a gente quer um abraço, que a gente quer um acolhimento, que a gente quer algo mais profundo que realmente toque o nosso coração e de uma maneira que seja fácil de absorver, fácil de compreender, fácil de sentir aquele calorzinho gostoso que te dá um senso de unidade e fala, olha, eu existo, eu mereço existir, eu mereço ser feliz, né? Acho que esse poema traz muito essa energia. De todas as formas, né? Tanto pela escrita como também pelos simbolismos e pelo conteúdo. Sim, com toda certeza. Ela traz uma magia, uma escrita sensível. E como eu falei, né, recomendado tanto para crianças e também para adultos. E é algo assim que parece que a gente está ali mesmo, imerso na história. Foi uma leitura assim muito gostosa, esse sentimento que eu tenho, que logicamente eu apresentaria para crianças pequenas, mas também para adultos, né? É super válido a gente se permitir a sonhar, se permitir a voltar também lá atrás, imaginar. É muito gostoso toda essa sensação. E como que surgiu, Marcel, a ideia de ilustrar esse poema e transformá-lo em um livro voltado tanto para crianças e também para adultos? É muito interessante, Fernanda, isso que você fala, porque um dia eu mostrei esse poema para uma terapeuta. Você vê que eu mostrei um monte de gente, né? Eu mostrei para uma terapeuta e ela disse: Olha, de infantil isso aqui não tem nada. E realmente, né? Não tem nada. Porque, assim, tem e não tem, né? Porque é como eu disse, né? A criança interior, ela é nossa também, né? Aliás, né, a grande maioria das pessoas, né, quando começa a tomar consciência, né, da importância da integração, da cura, do cuidado terapêutico, da saúde mental, né, elas vão lidar mais cedo ou mais tarde com a questão da criança ferida, né?
do eu infantil que queria certas coisas e não teve, então por conta disso, né, acabou podando ou boicotando sentimentos, potencialidades, vontades, desejos, né, e tudo mais. Então, né, por exemplo, né, a religiosidade, né, que é uma coisa que se encontra em todas as culturas do mundo, né, é a relação entre um eu pequeno, que somos nós, e um eu maior, né, ou um ser maior, né, que é Deus. Então, por exemplo, na relação, né, tipo, que a gente tem, por exemplo, com Deus, né, ou com o todo, ou com o cosmos, nós somos a criança, né? Nós somos a criança divina. Nós somos aquele e aquela que necessita de cuidado, de amor, de carinho, que tem medo de sair pela rua e se machucar, de morrer, né? Que fala, nossa, né? Não vou viver meu sonho porque eu tenho medo, né? Não vou voar porque eu posso cair, né? Então, assim, são questões nossas, né? O Vá Minha Pequena, né? É um convite para que, né, o nosso eu maior, nosso eu que tem mais compreensão, que tem mais potencial de cuidado, possa interagir com a nossa criança interior e falar: vai, voa, eu tô aqui, né? Se der errado, volta para cá. Eu tô aqui, pode ir voar, pode ir, né? E, e assim, né? Da mesma forma que eu mostrei nesse poema para uma terapeuta, teve um dia, né, que eu mostrei esse poema para uma pessoa que, coincidentemente, né, não era porque ela era, né, de uma editora, coincidentemente ela tinha uma editora, junto com a irmã, se não me engano, e aí, quando ela leu este poema, ela chorou, ela falou para mim, nossa, eu me emocionei muito, e eu preciso transformar isso aqui, né, esse poema, num livro infantil. E eu nunca tinha pensado em transformar esse poema em um livro infantil, justamente porque ele já estava publicado num livro de adulto, né? Que era o Poemas Místico-Filosóficos. Né? Ele compunha, né, aquele conjunto de poemas que estavam naquele livro lá, que foi o primeiro livro que eu publiquei. E aí, quando ela falou isso, né, eu falei, nossa, né, nunca tinha pensado, né, por esse ângulo, né, nessa perspectiva. Mas aí eu gostei muito da ideia, né? Falei, nossa, realmente acho que um livro infantil, né, ilustrado, né, nos moldes infantis, né, pegando aí o que a gente está falando, né, porque é tanto para criança como para adulto, como para, né, idoso, como para todas as idades, né, é, um livro nos moldes infantis, ilustrado, desenhado, né, que já traz toda essa ideia da magia, né, toda essa ideia da delicadeza, né, não é só um papel branco, né, com algumas letras, né, pretas em cima, né, é uma coisa já muito mais delicada, com um papel já muito mais bonito, né, muito mais refinado e tudo mais. Eu falei, nossa, olha, acho que vai dar um belo livro. Ela falou, nossa, vai dar um livro fantástico, vai dar um livro muito legal. E aí, beleza, aí eu autorizei, né? Super contente, assinei contrato, fiz tudo, só que, né, infelizmente, a editora dela acabou falindo, né por outras questões, acabou falindo a editora, e aí esse projeto meio que ficou em stand-by. E aí, depois de alguns anos, começou o meu relacionamento com a editora Ásia da Literatura, né? Começou justamente com aquele livro acadêmico, né? O Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social, uma análise na perspectiva decolonial. E depois, né, veio a publicação do... Foi paralelo, né? Foi em paralelo, mas a ideia da publicação do romance veio antes, né? E agora, né, a publicação desse livro, né, que aí sim, né, eu entreguei, né, justamente para, né, quem sabe ser publicado como um livro infantil. E assim eles adoraram, eles gostaram, falaram, vamos, Marcel, né, a gente topa. E, e assim, né, você vê como é que são as coisas, Fernanda, né, tipo, porque esse poema ele nasceu, sim, foi uma ideia, né, um clarão, né, e aí veio aquele sentimento gostoso dessa conversa e, né, aquele mote inicial, né, aqueles 4 linhas iniciais, né, e já escrevi o poema, né, e aí, né, quando eu
quando eu comecei, né, a conversar com a editora, né, tem lá, né, o que eles chamam de briefing, né, a gente seleciona certas partes do texto e fala, né, que imagem, né, isso te traz, né, para a gente inspirar a pessoa que vai fazer o desenho, né. A gente escolhe lá, né, os desenhistas que mais agradam a gente, ou aquele que mais agrada a gente, e aí, tipo, nossa, foi muito rápido, assim, o desenhista já pegou em 2 dias, 2, 3 dias, já devolveu. Eu falei, nossa, que rápido. Aí quando eu peguei, eu olhei e falei, nossa, que lindo que vai ficar, né? E acho que combinou, né? Combinou muito bem, né? As imagens, os desenhos, né? Toda a delicadeza, essa coisa mágica junto com a ideia do texto, né? E deu aí mais um filhote, né? Bonito aí, né? Para se juntar com os outros que eu já tenho. Ah, que legal, Marcel. Então, esse olhar, né, dessa editora, ela foi essencial durante todo o processo. É muito bom, né, quando as ideias batem, quando a editora quer pegar, abraçar o trabalho. Que pena que faliu, como você falou, que não deu certo de ir para frente, mas que você logo encontrou uma outra editora e através desse olhar, dessa profissional, você acabou se encorajando a publicar o seu livro. E realmente ficou algo muito legal, ilustrado, assim. As ilustrações do livro são lindas. Eu já deixo aqui um breve spoiler para os nossos ouvintes. E como a gente falou, né? Tanto para criança e tanto para adulto. E que tipo de conversa, Marcel, ou sentimento você espera despertar entre pais e filhos ao lerem esse livro juntos? Ah, Fernanda, olha, eu acho que assim, a centralidade do afeto, né? Eu acho que o que é o mais marcante neste poema, né, que se tornou um livro, né, tão marcante que ele é, né, é que do início ao fim, né, da primeira palavra à última, ele é atravessado profundamente pelo afeto. Né? É um livro assim que pinga afeto, né? De tão afetuoso, né? E de tão sensível, né? De tão acolhedor, né? Que esse pai tenta, né? Tenta ser para a filha, né? Que ainda tá aprendendo, né? A como se relacionar com o mundo, né? Não tem ainda muitas ideias, né? Tem dificuldade para dormir porque acho que tudo é incrível, tudo é fantástico, tudo, né? Tudo é repleto de poesia, né? E então o pai, né? O pai amoroso, né? Ele tem que contornar tudo, né? Com muito amor, com muito carinho, com muita doçura, com muita delicadeza, né? Para ir dando os contornos, né, de cada momento, né, e da vida, né, em geral, assim, né, de- dessa, dessa criança. E assim, o que eu acho, né, por que que essa é a temática central, né, e por que que é isso, né, a mensagem, né, que eu quero deixar? Porque assim, a gente sabe que mesmo amando, né, as pessoas que estão próximas de nós, né, pai, filho, mãe, filho, filha, etc., né, a vida tem todas as suas atribulações, a vida é corrida, a vida do adulto não é fácil, né, tem um monte de desafios, né, muitas vezes as crianças também não são fáceis e às vezes o que é uma característica até mesmo positiva de uma criança, né, no momento errado, né, em certos momentos, vai, digamos assim, né, em um momento que um adulto precisa descansar, um momento que ele está com sono, um momento que não teve um dia bom no trabalho, né, o entrechoque de tudo isso, né, às vezes podem ocasionar conflitos, podem ocasionar momentos de não acolhimento e tudo mais, mas a ideia central do livro é: não importa o que aconteça, volta para o afeto, né? Volta para o afeto, né? Volta para o afeto, porque é no afeto que tudo acontece, né? É no afeto que tudo se desenvolve, é no afeto que tudo floresce, é no afeto onde os vínculos
se constituem e se restituem, né? E acho que isso que é o bonito, né? Porque na vida real mesmo, né? E até mesmo assim no processo de desenvolvimento, né? A gente evolui, a gente se desenvolve, né? Em aproximações e distanciamentos, né? A partir do momento que uma criança, né, um bebê sai da barriga da mãe, vai ter aproximações e distanciamentos, né? Quanto mais imatura ela tiver, mais aproximações, né, serão necessárias, e quanto mais madura ela estiver, mais distanciamentos serão possíveis, né? E aí cada um vê aí como que se encaixa, né? Mas vai ter, né, aproximações e distanciamentos, né? E às vezes os distanciamentos são por desenvolvimento, às vezes são porque não tem como, a mãe precisa descansar, a mãe precisa ter um momento dela, o pai também precisa, e etc e tal. A criança às vezes pode sentir isso com carência, né? O ser humano ele é muito complexo, né? A psicologia está aí, né, para mostrar isso. Mas, independentemente do que aconteça, voltemos para o afeto, né? É o afeto que nos constitui, é o afeto que nos restitui, é o afeto que fortalece os nossos vínculos, é o afeto que nos dá coragem para ser, para existir e para voar, né? Vá, minha pequena, né? Daí o título do poema. Eu gosto muito que você traz toda essa visão, né, do aproximar e também do distanciamento. E como isso aparece na história, como isso ressoa, é muito interessante também. E Marcel, nesse mundo que é tão acelerado de hoje, onde tudo é agora, tudo é imediato, qual é o papel de uma obra que convida ao acolhimento e também à contemplação de um sonho? Olha, muito linda essa pergunta, Fernanda. Muito linda mesmo, porque acho que você pegou a essência da coisa. Isso me lembra até um conto indiano que eu li certa vez, que foi muito, assim, gostei muito de ler, né? Me marcou. Contava a história de dois pássaros, né? E esses dois pássaros, eles estavam diante da árvore da vida, né? E a árvore da vida, né? Linda, maravilhosa, que tinha os frutos dela, né? Extremamente saborosos, extremamente nutritivos. E o primeiro pássaro, ele era um pássaro que ao se deparar com a árvore da vida, ele tinha toda uma voracidade, né? Ele queria comer todos os frutos, ele queria tudo para ele, tudo para si, né? Ele queria se apossar daquela árvore, né? Antes que viesse outro, né, e se apossasse dela, ele queria se apossar primeiro. E tinha um segundo pássaro, que era um pássaro que ele abriu mão, né, de consumir a árvore. Ele sentiu tanta beleza, tanto êxtase ao ver, né, ao se deparar com a árvore, que ele optou por apenas contemplá-la. Então, assim, né, depois, né, tem a explicação, né, que fala, né, que o pássaro, né, que é o pássaro voraz, aquele que quer se apossar, aquele que se apega, aquele que quer para ele, né, é o ego, né, o ego humano. E o outro pássaro, né, é o pássaro que é o eu divino, né? É o eu que se funde, né, ao sentimento de beleza, né? E que só o fato de contemplar amorosamente já é nutritivo, né? Já serve, já basta. Ele não quer destruir a árvore, ele não quer se apossar da árvore, não quer se apegar à árvore, né? Tipo, né? E tudo mais. Então, assim, essa história é muito bonita, né? É muito bonita. E assim, feliz ou infelizmente, né? Porque acho que tem os dois lados em toda a questão. A gente vive uma sociedade extremamente imediatista, né? Extremamente consumista, né? Onde a gente não só consome produtos, mas a gente se relaciona muitas vezes como produto, né? Onde a gente se vende socialmente como produto.
E, e assim, é uma sociedade que tem muitos perigos e muitas armadilhas, né? Nesse jogo, né? De, de, de consumir o mundo e a vida como produto, né? De ver, né, a vida, né? Ver, né, uma floresta é recursos naturais, né? Nossos funcionários são recursos humanos, né? Tudo é recurso, né? Tudo é é curioso, né? Então, assim, é muito perigoso tudo isso, né? É perigoso isso quando a gente, quando todo esse jogo e essas palavras, né, impedem a gente de ver a beleza divina que há na pessoa, no ser vivo, no mundo, na vida por si só, né? Como aquele pássaro que só o fato de contemplar já é nutritivo. E assim, a gente, né, voltando a essa temática, né, da constituição, né, a gente não se constitui por meio de objetos, né? Acho que é isso que o mais interessante. A gente não se constitui por meio de objetos. E é por isso que tem gente que pode, né, pode ter todo o dinheiro do mundo e ser uma pessoa com a alma vazia, triste, deprimida, sem sentido, sabe? Né? Porque a gente não se constitui com objetos. Objetos são sempre complementos, né? Se a gente não bota alma nos objetos que a gente tem, né? Os objetos que a gente tem não vão botar alma na gente, né? Quem bota alma na gente, né, são relações amorosas, são relações afetivas, né? Quem bota alma na gente, quem bota desejo na gente, quem bota autoconfiança na gente, quem bota a valorização dos nossos sonhos, né? Tanto sonhos pessoais, sonhos coletivos, quem bota tudo isso na gente e mantém, né, são relações amorosas de pessoas importantes, né? Sejam pessoas importantes porque estão na nossa família, sejam pessoas importantes porque nós escolhemos que elas seriam importantes para a gente, né? Então, eu acho que o convite, né, dessa obra, né, porque você vê, né, em nenhum momento, né, no texto se cita, né, coisas exteriores, né, a vida é mágica em si, né, para a criança, né? Estar vivo é mágico, né? Existir nesse mundo é mágico, respirar é mágico, ver as formigas caminhando, os pássaros piando, os gatos miando, né? As estrelas brilhando, tudo isso é muito mágico, né? E quando a gente está nesse lugar do afeto, do amor, nesse lugar da constituição, a gente inevitavelmente vai, né, por ressonância, sentir tudo como mágico, tudo como fascinante, tudo como encantador. E as crianças, nesse sentido, elas são mestres, né, pra gente, né? O adulto, ele ensina como se desenvolver, digamos assim, né, dá umas orientações, mas na verdade, quem é mestre é a criança. É a criança que tem o brilho no olhar, né, que muitas vezes ela nem sabe controlar, né? É ela que tem esse brilho no olhar. E na verdade, cabe aos adultos como proteger esse brilho no olhar. Como fazer esse brilho no olhar se desenvolver, né? Como fazer esse brilho no olhar, esse fogo interno se manter dentro da criança ao longo dos anos, ao longo do tempo, para que ela cresça como um adulto que tenha sonhos, que vá atrás dos sonhos, que tenha coragem, que queira fazer o bem, que veja que a vida é preciosa, é importante, é encantadora, é fascinante, né? Que queira amar a árvore da vida e não consumir a árvore da vida, né? Não se apossar da árvore da vida e não destruir a árvore da vida, né? Então acho que esse é o convite principal, né, deste poema. Exatamente, Marcel. Aquilo que toca a nossa alma, que coloca a alma, são as nossas relações afetivas. E precisamos cultivar tudo isso, né? E você traz muito isso dentro do seu livro. Você traz um livro totalmente lúdico, com ilustrações assim incríveis que tanto crianças e adultos conseguem viajar por elas, mas você traz mensagens muito importantes presentes dentro do seu livro. É aquele livro que realmente a gente não sente
que tem uma mensagem, assim, a gente vai absorvendo, mas não sente o peso. Entendeu o que eu quis dizer? É algo muito leve, muito fantasioso, é muito proveitoso realizar toda essa leitura. E existe um fio condutor entre todas as suas obras, mesmo com temas tão diversos? Qual seria na sua visão? Exatamente, Marcel. Aquilo que toca a nossa alma, que coloca a alma, são as nossas relações afetivas. E precisamos cultivar tudo isso, né? E você traz muito isso dentro do seu livro. Você traz um livro totalmente lúdico, com ilustrações assim incríveis que tanto crianças e adultos conseguem viajar por elas, mas você traz mensagens muito importantes presentes dentro do seu livro. É aquele livro que realmente a gente não sente que tem uma mensagem, assim, a gente vai absorvendo, mas não sente o peso. Entendeu o que eu quis dizer? É algo muito leve, muito fantasioso, é muito proveitoso realizar toda essa leitura. E existe um fio condutor entre todas as suas obras, mesmo com temas tão diversos? Qual seria na sua visão? Olha, Fernanda, existe, com certeza. Eu acredito assim que o fio condutor, eu acho que a minha obra ela pode ser, ela pode ser dividida em duas, digamos assim, né? Tanto aquelas obras, né, que elas, né, eu falei, né, para você, né, dessa coisa da morte e do renascimento, né, e como cada fase dessa foi muito importante para mim, né. Na verdade, assim, a gente tem vários ciclos de morte e renascimento, mas esse ciclo da adolescência foi muito profundo e é por isso que eu sempre remeto para lá, né. Foi uma experiência muito, muito profunda mesmo. Então, assim, os textos que eles saem, né, dessa descida, né, para o abismo, digamos assim, dessa descida, né, que eu estou chamando de morte, né, essa desconstrução, né, essa desilusão, essa tristeza, né, pelo mundo não ser aquilo que eu sinto que deveria ser, né? Tem certas obras que vêm com essa energia, né? E tem outras obras que vêm com a energia do renascimento, né? Com a energia, como eu poderia dizer, com essa energia de, tá, o mundo inteiro não é, né, como eu gostaria que ele fosse, mas olha aqui, né, tem uma parte minha que é como eu gostaria que fosse, né? Então, falando em uma linguagem mais clara, né, para o pessoal me entender, né, vamos lá, né? Então, assim, para mim, né, uma das temáticas que eu toco em todas as minhas obras é que a vida é sagrada, né? A vida ela tem valor infinito, ela é incomensurável, né? A vida ela é um milagre, né? Tanto no sentido espiritual da palavra, como no sentido científico da palavra. Ela é um milagre, né? Se a gente vê todas as composições que tem no planeta Terra, de atmosfera, né, da água e tudo mais, né? Esse monte de asteroides e meteoritos que passam por aqui, né, e não chega na gente, né? A vida tinha tudo para não nascer e nasceu, ela brotou aqui, ela é um milagre. Ela é sagrada, né? Então, tem certas obras que é o meu sentimento de que a vida é sagrada em relação a como ela está sendo devassada, né? Então, por exemplo, eu vou lá trabalhar, né, como psicólogo na área da assistência social, né, vou lá no meio das comunidades, das favelas e vejo um monte de miséria, e vejo um monte de coisa que eu acredito que é um desrespeito profundo à vida, à dignidade humana e a tudo mais. Isso, né, esse meu coração que está nesse lugar do sagrado, que vê, né, como que o sagrado está sendo devassado, como que a árvore da vida está sendo devassada, isso gera certas obras, né, que são obras que a gente poderia ler, né, interpretar como obras mais críticas, né? Olha, deveria ser assim, mas tá assim, gente. Como que a gente faz para voltar para cá, né?
E tem as outras obras, né, que são obras que eu olho para aquilo que de bom que já existe, né? Olha aqui, né? Tá bom, né? Nesse quesito, a humanidade tem que evoluir muito ainda, mas olha, tem isso aqui, tem o amor, tem o afeto, tem a brincadeira, tem a esperança, tem o sonho, tem isso, né? E então assim, para você entender, acho que assim, o fio condutor, né, das minhas obras é isso, né? A vida é sagrada, né? Então tem alguns momentos que eu vou mergulhar completamente nessa sacralidade da vida e trazer certos textos, certos pensamentos, construções, poemas, né, contos, né, e tudo mais. E tem certos momentos que eu vou descer, né, para o mundo mais duro, digamos assim, e, e, e falar, olha, a vida é sagrada, mas olha como a gente está tratando ela, né? E é por isso, né, que tem tudo, né, pelo menos para mim, né, na minha ótica, tem tudo a ver, né? Um livro como Vá, Minha Pequena, que é puro amor e pura sensibilidade, como em relação a um livro como o Precisamos de um Paradigma em Proteção Social, né? Que é um livro crítico, né? Que é um livro mais duro, né? Que é um livro mais, assim, repleto de teorias, mas no fundo, né? O Precisamos de um Novo Paradigma em Proteção Social, ele nasce porque, na verdade, ele vê que a gente não está tratando a vida, né? A gente em sociedade, né, não está tratando a vida como deveria, que é como, né, esse pai tratou essa criança, né? Com amor, com afeto, com sensibilidade, com compreensão e tudo mais, né? Assim, a minha obra, Fernanda, é óbvio, né? É óbvio que eu sou um ser pensante, né? Como qualquer um aí, mas assim, a minha obra ela não é fruto da intelectualidade, ela é fruto do afeto, né? Então assim, se eu espero afeto e eu vou para um lugar que não tem afeto, né? Isso gera uma perspectiva crítica, né? É como se fosse uma coisa arquetípica, né? A vida é sagrada, a floresta é sagrada. Eu chego lá, estão botando fogo na floresta, estão pegando os bichos, estão matando, estão, né? Não é uma crítica do intelecto, né? É uma dor do coração. É uma dor do coração que vira pensamento, que vira reflexão, que procura se ancorar em pessoas que refletiram sobre isso e pessoas que procuraram, né, resolver tais situações, né? Então, nesse sentido, cada uma dos meus textos, ele é uma forma diferente de sensibilizar, né, as pessoas, né? Então, você se sensibiliza por um texto poético? Tá aqui. Você se sensibiliza por um texto cômico? Tá aqui. Você se sensibiliza por textos mais curtos, contos? Tá aqui. Você se sensibiliza por autores acadêmicos e etc e tal? Tá aqui, né? Mas todo mundo para dizer a vida é sagrada e ela tem que estar no centro do mundo, né? E a forma de deixar a vida no centro do mundo é se relacionar com ela de maneira afetuosa, de maneira acolhedora, de maneira respeitosa, né? De maneira empática, né? Comungar com ela, né? E quem sabe até, né, se diluir nela, né? Ser um com a vida, né? Então, assim, acho que todos os meus textos, né, eles têm essa finalidade, né, e essa função, né, e procuram trazer essa mensagem, né, que a vida é sagrada. Entendi. E para os nossos ouvintes, né, que ainda não conhecem o autor, a gente tem já disponível duas entrevistas. Quando vocês receberem esse episódio, né, do livro infantil que estamos abordando hoje, já estaremos com dois episódios com o autor de obras diferentes. E eu gosto muito da escrita e também de realizar toda essa leitura, porque a gente percebe um fio condutor em tudo isso. Mas você consegue abordar temas super importantes e você consegue abraçar o leitor. Você consegue que o leitor ele
fica realmente imerso dentro da sua obra, que o leitor ele consegue realmente aproveitar, não é aquela leitura difícil, não é aquela leitura arrastada. E para a gente finalizar, Marcel, o que vem a seguir para você como autor? Você tem novos projetos em vista? Olha, Fernanda, né? Geralmente quando as pessoas perguntam isso para mim, né? Eu até falo, né? Aquela questão, né? Da arte, né? Que para Jung, né? Não é o artista, como é que ele fala? É o artista que é da arte, né? Não é a arte que é do artista, né? Então, assim, meio que a gente nunca sabe o que vai vir no futuro, né? Mas, né? Tem um texto que eu comecei a escrever, né? Era um texto assim mais filosófico assim, mas vou colocar assim até meio como uma autoajuda, vai, digamos assim, apesar dessa ideia, né, desse conceito ser muito mal visto e tudo mais, né? Eu acredito que um diálogo com o leitor, né, em termos de valores, de perspectivas, né, e até mesmo de crenças, porque acaba envolvendo, é muito válido, né? Quando o texto atinge profundidade e tudo mais. Né? Eu acredito que tudo é válido, né? Tudo é válido, né? Dentro de determinados âmbitos, né? Então, eu estou pensando até mesmo em, sim, eu já iniciei esse texto e eu deixei ele meio solto, né? A gente fala engavetado, né? Por conta né? da ideia, né? Da metáfora, mas não é engavetado, né? Tá lá dentro do computador. Então ele tá lá, né? Escondidinho numa pasta. E eu estou pensando, né? Porque por várias questões, né, da minha vida, eu tô muito refletindo, né, em certas, assim, naquilo que pode trazer mais potência de vida, né, no nosso viver, né, mais potência de vida, mais alegria, mais força, mais conexão, né? E como eu tô, né, sentindo, né, e talvez, né, necessitando, né, em certa medida, isso para mim, né? Então acho que é o momento de eu sentar e finalizar aquele texto como uma forma até de partilhar, né, tais ideias para que elas atinjam, né, o máximo de pessoas e o máximo de pessoas se beneficiem com elas. Então, assim, talvez a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Dizem, né, que o homem faz planos, né, e o universo derruba tudo, né? Não sei, né? Depende do quão alinhado e conectado tá, né, a ideia do ser humano que tá projetando, né? Mas, né, hoje eu tô com um desejo de voltar àquele texto e finalizar ele, né? E aí você vai ver, mais um novo ramo de escrita, né? Então já teve textos publicados, né, como poema, como livro infantil, na área acadêmica, como romance, né, adulto, mas que também pode ser lido pelo público mais jovem, né? E quem sabe, né, um livro assim mais, né, de diálogo, de filosófico nesse sentido de autoajuda mesmo, né? Quem sabe, né? Vamos ver, né? Eu acho que tudo é válido, né? Contanto, né, que a mensagem seja importante e essencial. Ah, que notícia maravilhosa, Marcel. Desejo muito sucesso nos seus próximos projetos e espero que a gente tenha outras oportunidades para estar conversando sobre eles aqui no nosso podcast. Sempre muito bom ler os seus livros e também conversar com você. Marcel, eu queria agradecer a sua presença aqui novamente no nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais uma obra sua. Queria também agradecer a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Spotify. E se você gostou do autor, todas as informações já estão disponíveis na própria descrição desse mesmo episódio. É só você clicar que será direcionado ou direcionada para as redes sociais do autor e conhecer mais sobre o trabalho dele. E Marcel, eu deixo aqui um espaço para você realizar todas as suas considerações finais, os seus agradecimentos. Pode ficar à vontade. Eu desejo muito sucesso na sua carreira. Um abraço e até a próxima! Fernanda, é totalmente recíproco, né? É sempre um grande prazer e uma grande felicidade estar aqui conversando contigo. É um momento que, para mim,
né? É como eu te disse, acho que foi na segunda, nem sei mais qual conversa, né? O ser escritor, né? O escritor ele nasce de uma experiência muito solitária, né? E todo o processo de escrita, de construção de obras, ele é um processo muitas vezes, né? Óbvio que às vezes você pode pedir opinião, né? E tudo mais, mas muitas vezes é uma experiência muito solitária, né? E pegando, né, o gancho, né, do Vá Minha Pequena, né? A gente se constitui em relação, a gente se forma em relação e a gente acaba sendo em relação, né? Aquela ideia do Ubuntu, né? Eu sou porque todos nós somos, né? Se todos nós não fôssemos, né, eu não seria, né? E assim, é óbvio que o ser humano ele é um ser tão complexo que a gente se relaciona com nós mesmos, né? E a gente se constitui, né, em nós mesmos. Mas a gente se constitui em nós mesmos os discursos e as vozes, né, que outros deixaram dentro de nós, né? Nossos pais, nossos professores, nossos líderes, né? Quem a gente entende como líder, né? As pessoas que influenciam a nossa vida. E mas assim, uma coisa é se relacionar com discursos, né? Outra coisa é se relacionar com afetos, né? Porque é o afeto que nos constitui, né? Profundamente, né? A gente pode se identificar com um discurso ou outro, mas o que nos constitui mesmo é o afeto, né? O que nos forma é o afeto, o que nos encoraja é o afeto. E assim, quando eu estou aqui, né, e quando eu converso contigo, né, no podcast, é uma experiência de afeto que para mim é muito constituinte, né? É muito constituinte, porque é um momento que sai, né, que eu tenho a possibilidade de fazer voar, né? De tirar aquilo que está dentro de mim, né? Às vezes até em silêncio, às vezes que nem eu sei que está lá, e transmitir, né? Para você, para os ouvintes, né? E isso ganha realidade, né? E isso vai tocar cada um e cada uma de uma forma totalmente diferente, né? E vai fazer florescer e frutificar de maneiras totalmente diferentes que a gente nem imagina, né? Então assim, é uma experiência muito mesmo profunda e alegre. Eu fico muito feliz de estar aqui e conversar contigo, né, sobre os meus livros, né, e sobre tudo isso que é importante, né, para mim, né, e que eu espero que seja importante também para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. Então eu agradeço muito a você, né? Agradeço muito a todo mundo que ficou aqui com a gente, né? Até o final, né? Escutando, né, um pouquinho aqui dessa conversa, né? Dessas temáticas, né? E da importância do afeto, né? E que a vida é algo valioso, que a vida é algo encantador, que a vida é algo sagrado. E sim, né? A gente precisa proteger, né? Toda essa preciosidade, né? Por nós, pelos nossos filhos, né? Pelos nossos netos e por todo mundo que está aí, que está vivo, né? Independentemente da opinião, independentemente das crenças, independentemente da cultura, né? A vida é valiosa, a vida é preciosa, né? E a vida é sagrada. E nós somos vida, né? E nós somos vida. Então, muito obrigado, Fernanda, né? E felicidades aí para todo mundo, né? E certamente a gente vai se encontrar aí pelo caminho, né? Logo, logo, né? Quem sabe aí não vem mais obras, né? Ou mesmo republicações de obras antigas. E aí a gente vai batendo papo, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo